Glória a Deus. Eu saúdo a igreja no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, uma boa noite de salvação em nome de Cristo Jesus. Nele nos movemos, nele nós vivemos e um dia no arrebatamento ressuscitaremos juntamente com Ele. Glória a Deus. Vamos ministrarmos a palavra de Deus. Estou muito alegre. Não é a primeira vez que eu prego em praças. Lá no Rio de Janeiro nós temos um trabalho que chama-se Cristo nas Praças, né? Já ministramos ali na Praça de Trindade, em São Gonçalo, e também em Manilha, em Itaboraí, que é uma cidade depois de São Gonçalo. E tem também um outro trabalho que eu ministrei recentemente, chamado um trabalho evangélico chamado Tapando Brechas, né? É uma cruzada evangélica tapando brechas, onde eles fazem uns palanques. E também já me convidaram para pregar ali. E também em Macaé, a capital do petróleo, já ministramos ali na praça. Só que lá em Macaé não tinha todo esse aparato aqui não. Era um trabalho de tardezinha, né? Que um pastor fazia, colocava uma caixa de som e nós pregamos ali. E eu falei no final, agora eu ia pregar só 20 minutos, mas como tanta gente, juntou tanta gente lá, não é? Ali naquela praça de Macaé, capital do petróleo, alunos, pessoas universitárias, e eu estendi para 1 hora a mensagem, né? E eu falei assim, agora vamos fazer o apelo. Quando eu estava falando, vamos fazer o apelo, umas 5 ou 6 pessoas levantaram a mão, antes de eu falar a palavra, terminar a palavra apelo, né? E ali uma senhora chegou capengando também, um problema seríssimo na perna, e ela saiu andando normalmente, né? Para a glória de Deus. Numa praça que fica os táxis ali em Macaé, capital do petróleo, né? E aqui Jesus está presente também, né? Estamos sentindo a sua presença. E não vamos ficar dispersos não. Vamos fazer como se tivesse a nossa própria igreja, né? A nossa própria igreja, porque agora é que isso aqui se transformou em igreja. A igreja não é de 4 paredes, alvenaria, mas somos nós, de carne e osso, né? Que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Estou muito feliz de estar aqui. E o primeiro hino que foi cantado falava sobre Noé. Então está confirmando a mensagem, né? Está confirmando. O primeiro hino que foi cantado falou sobre Noé. Não foi isso? Eu sei que tinha Noé também, naquele primeiro hino que foi cantado. E eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias. Aqueles que podem se levantem. Nós vamos abrir em um dos maiores profetas, chamado Ezequiel. Enquanto eu estiver pregando, os irmãos ficam orando em espírito para Deus abençoar, porque para vocês é uma hora boa, mas para a gente que prega é uma hora mais difícil, tá? Para Deus abençoar. Desde quando nos convertemos, que nós pregamos na rua, desde quando aceitei Jesus em Fortaleza, que Deus me levou para as ruas também para pregar ali na Praça do Ferreira. Pregamos em Natal, no Rio Grande do Norte, também na rua. Não temos nenhuma dificuldade. Só pedimos para os irmãos ficar ligados, né? Ezequiel capítulo 14, versículo 13, 14 e 20. Ezequiel é um dos maiores profetas. A Bíblia tem 5 maiores profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não que eles foram maiores do que os menores profetas, porque eles escreveram mais, então são conhecidos como maiores profetas. E o ouvinte que está ao alcance da nossa voz, fique atento, que você vai saber de coisas que aconteceram, que desde quando você nasceu você nunca ouviu e vai ouvir agora, porque a palavra de Deus ela tem algo novo a cada manhã, a cada tarde, e como já anoiteceu, a cada noite. Amém. Ezequiel 14, 13. Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Eu vi isso há pouco tempo lá no Rio. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Qual os 3 homens, igreja?
Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Podeis assentar, igreja? O tema desta mensagem é 3 homens e um só propósito. Qual o tema? 3 homens e um só propósito. 3 homens e um só propósito. O que levou Deus a citar no livro de Ezequiel esses 3 homens, e que ainda que ele mandasse os seus castigos com a sua justiça, por que ele livraria somente esses 3 homens? E livrariam também somente a sua alma: Noé, Daniel e Jó. Praticamente nessa mensagem eu não vou falar sobre Ezequiel, interessante, mas eu vou falar sobre esses 3 homens que Deus está dando testemunho: Noé, Daniel e Jó. Todos nós sabemos da história de Noé, que aconteceu há 4.000 anos atrás. Todos nós sabemos. Diz a Bíblia que Noé era um homem justo com as suas gerações. Em Gênesis capítulo 6 fala sobre a corrupção do gênero humano. E Deus, ele sempre destruiu a terra por 2 motivos de pecado. E o dilúvio veio justamente por esses 2 motivos. Pecado de violência é o que nós estamos vendo em todo o Brasil e em todo o mundo. E não tem governo que resolva esse problema, porque isso é mais um sinal que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Claro que Deus dá o seu livramento. Mas diz aqui no capítulo 6 que um dos motivos foi violência e imoralidade. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120. Capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Não é que ele riu de Deus, mas ele contou com a graça de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era filho de Lameque e neto de Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Ele viveu 969 anos. Uma vez chegaram para mim e falaram: mas pastor, esses anos eram uma semana, é por isso que eles viviam tanto, cada semana era um ano. Outro chega: não pastor, cada mês era um ano naquela época. Mentira. Um ano tinha 360 dias, que era o ano hebraico. Quando você lê em Gênesis, você descobre isso. E no mês 22 de Noé, e no mês 28 de Noé, eram 12 meses de 30 dias, que é o ano hebraico. Como nós estamos na era dos gentios, houve um aumento de 5 dias, 365 dias, ou quando é bissexto, 366 dias. Mas um ano tinha 360 dias. E o homem vivia muito. Mesmo depois do pecado, mesmo depois que Adão e Eva desobedeceram e foram expulsos do paraíso, o homem vivia muito. E Metusalém, avô de Noé, foi o homem que mais viveu. Viveu 969 anos. O seu filho 777. E Noé viveu mais de 600 anos. E diz a Bíblia, aqui em Ezequiel, que Deus em primeiro lugar fala sobre Noé, que ainda que ele mandasse os seus castigos sobre a terra, livraria somente Noé. E isso aconteceu.
há 4.000 anos, quando por causa da violência e do pecado de imoralidade, Deus envia o dilúvio. Deus envia o dilúvio. E diz a Bíblia que Noé contou com a graça de Deus, porque ele era justo, ele era temente a Deus nos seus caminhos, e ele era justamente de uma geração que temia a Deus. Mas por que o homem vivia tanto? Interessante que no Novo Testamento, Jesus também, ele fala sobre Noé, e também em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu quero que os irmãos prestem atenção agora nesta palavra: divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Deus falou com Noé que iria mandar chuva. Até então nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. Porque um vapor subia da terra de baixo para cima e regava toda a face da terra, e não havia necessidade do homem regar a terra. Isso está no capítulo 2 de Gênesis, versículos 5 e 6. Então Noé passou a pregar para que o povo entrasse na arca, e Deus mandou Noé fazer uma arca. E Noé fez uma arca no modelo que Deus deu. E naquela época, Deus falou para que ele fizesse com madeira de golfer, uma madeira muito dura, e não tinha serra elétrica, era um serrote na mão. Eu sei que a Bíblia não diz, mas parece que eu vejo, igreja, parece que eu vejo, ouvintes, os filhos de Noé, que trabalharam mais de 100 anos naquela arca. Parece que eu vejo os filhos dele. Ah, pai, será que não tem uma madeira mais leve, uma madeira mais fácil de serrar? Olha como está minhas mãos com calo. E Noé falava: não, meu filho, não, meus filhos, se nós não fizermos, se nós não fazemos essa arca no modelo que Deus deu, ela vai afundar. E eles obedeceram o modelo que Deus deu. Eu quero falar que nós estamos vivendo uma época difícil, mas aqueles que andam no modelo de Deus, qual é o modelo de Deus, pastor? É aceitar Jesus como Salvador e procurar andar como manda a sua palavra. Nós vamos escapar em breve através do arrebatamento da igreja. Mas tem que andar no modelo de Deus. Existe uma lei, irmãos. Existe uma lei dos homens, existe uma lei divina. Aqueles que quebram essa lei, tanto dos homens como a lei divina, eles sofrem problemas seríssimos, caem em laço de condenação e morte, como fala também em Timóteo, caem em laço de condenação e morte. E Noé, irmãos, ele agora faz aquela arca, e passou mais de 100 anos. Agora, em Hebreu diz que ele passou a anunciar algo que ainda não se viam, porque nunca tinha chovido. E justamente porque nunca tinha chovido, o clima da terra era diferente. Por que aqueles homens viviam tanto, mesmo depois do pecado? Por que Adão viveu 930 anos? Por que Noé viveu mais de 600 anos? É porque existia ao redor da terra uma abóbada aquática. Ou seja, naquela época, toda a terra, ela era envolvida numa bolha d'água gigante. Essa abóbada aquática, ela filtrava os raios ultravioletas solares, infravermelho. Toda a terra tinha um clima de montanha. E não havia necessidade de chover, porque um vapor de baixo para cima, que hoje nós conhecemos como orvalho, ele subia e regava toda a face da terra. E as pessoas falavam: Noé, não há necessidade de cair água do céu. Olha aqui a água, Noé, olha aqui a água.
A Bíblia fala sobre essa abóbora aquática, mas não chama de abóbora aquática. A Bíblia fala sobre águas sobre a expansão. E disse Deus: haja águas sobre a expansão e águas embaixo da expansão. E Deus chamou a expansão céus. Mas diz a Bíblia que depois que Noé terminou de fazer aquela arca, entrou ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, porque ninguém, irmão, acreditou que aquilo que Noé estava falando ia acontecer, porque não havia necessidade de chover, porque o vapor subia de baixo para cima. Em outras palavras, a chuva era de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas quando Deus fala algo, acontece. Nós temos é que crer. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós temos é que crer. Aleluia. E eu me lembro, irmãos, que Noé, ele acreditou naquilo que Deus estava falando e a sua família. E Noé pregou mais de 100 anos. E ele não ganhou ninguém para Deus. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Foi por causa dos seus 3 filhos e as suas 3 noras que ouviram a sua mensagem, que toda a população da terra, mais de 7 bilhões de povos, está aqui nesta terra. E vocês que estão aqui também. Aleluia. Ele não ganhou aquele povo para Deus, mas pelo menos ele ganhou a sua família, porque ele dava testemunho disso, para a salvação da sua família. Quando é que o povo começou a acreditar que Noé estava certo? Somente quando começou a chover. É aí que o povo viu que Noé estava certo, porque diz a Bíblia que Deus abriu as janelas do céu. Toda aquela abóbora aquática ao redor da terra, ou toda aquela água sobre a expansão, porque Deus chamou a expansão céus. Então você imagina, os céus atmosféricos é esse que nós vemos, que está à nossa vista, que durante o dia é azul. Acima desses céus existia essa abóbora aquática, que a Bíblia chama de água sobre a expansão. E Deus abriu a janela do céu, que não tinha sido aberta ainda. E de repente choveu 40 dias e 40 noites. E não ficou ninguém para contar a história, a não ser Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, que escaparam daquele grande dilúvio. Eu quero falar essa noite que o tsunami da Ásia, que matou 300 mil pessoas, a maioria na Indonésia e em Sri Lanka, que são os países que mais detestam a palavra de Deus, que são os países que mais matam pastores, esposas de pastores, filhos de missionários. Eu falei Indonésia por causa da religião muçulmana. Foi onde mais morreu pessoas ali. Foram aproximadamente 300 mil pessoas naquele tsunami. E Jesus fala sobre esse tsunami em Lucas 21, 25, que haveria angústia das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Então, o que aconteceu? Aquele tsunami foi café pequeno para o que aconteceu há 4.000 anos atrás. De repente, irmãos, começou a chover. Choveu 40 dias e 40 noites. E só escapou Noé e toda a sua família. E as pessoas pediram para que Noé abrisse a porta. Noé, abre a porta, abre a porta, abre a porta, Noé. E Noé tentou até abrir, irmão, mas Deus travou por fora. Eu quero falar essa noite que essa porta da arca ainda está aberta. A arca é Jesus Cristo. Ele falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por essa porta salvará a sua vida.
Eu quero falar que ela está aberta, mas depois que um povo sumir na face da terra, eles vão pedir para abrir a porta e a porta vai estar fechada, porque diz a Bíblia, irmãos, que Deus travou a porta da arca por fora. Se Ele travou a porta da arca por fora, certamente Noé, com compaixão, o seu coração bondoso, iria querer abrir aquela porta. Vamos lá. Aleluia. Em Mateus, deixa eu ver aqui. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, 37, 38, Jesus também dá testemunho de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Em outra Bíblia fala também sobre construções, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será tomado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Jesus, irmão, ele não falou dia e hora, mas ele deixou os sinais, e todos os sinais nós estamos vendo. Crente e não crente está vendo os sinais da sua vinda. Aleluia. Como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Diz que casavam e davam-se em casamento, compravam e edificavam, em outra versão da Bíblia. Mas qual erro que tem em se casar? Qual erro que tem em comprar? Qual erro que tem em edificar? Nada disso é pecado. Só que diz a Bíblia que eles não perceberam. A mesma coisa está acontecendo neste mundo. As pessoas estão casando e dando-se em casamento. As pessoas estão comprando e vendendo, estão edificando, mas não estão percebendo os sinais da vinda de Cristo. Eles não estão percebendo, como o povo na época de Noé também não percebeu que o tempo estava mudando, que o tempo estava acabando, e não percebendo. E por isso que nós estamos nessa praça pregando, para que você aceite a Jesus e passe a perceber pelos sinais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Jesus. Porque eles não perceberam até o dia em que Noé entrou na arca e começou a chover. É claro que a terra agora não está sendo reservada para chuva, agora é fogo. Mas antes dela pegar fogo, a igreja vai subir. Amém. E hoje Jesus Cristo, ele é essa arca. De repente Deus abre a janela do céu, chove 40 dias e 40 noites. As placas tectônicas se rompem. A Bíblia não chama placa tectônica. No capítulo 7 fala que todas as fontes do grande abismo foram rompidas, porque já está bem comprovado isso. A minha filha, quando fazia geografia, a Raquel, na Universidade Federal Fluminense, ali em Graguatá, Niterói, ela chegou um dia e falou: olha, pai, aquilo que o senhor prega nós estudamos hoje. E ela me mostrou um mapa da terra antes do dilúvio. Era uma Pangeia, ou toda a terra era um só continente. Não existia essas 7 porções secas, ou 5 continentes mais 2 porções secas. E ela me mostra aquela figura da terra antes do dilúvio. Mas Deus falou que abriu a janela do céu e as placas tectônicas foram rompidas, ou todas as fontes do grande abismo foram partidas, diz no capítulo 7. Então, com o dilúvio, a terra, ela se divide em 7 porções secas: Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Europa, Antártica e Oceania. E era 50% de água e 50% de terra. Hoje está comprovado que é 70% de água e 30% de terra. Esses 20% estão justamente, Deus mandou para os polos norte e para os polos sul. E antes do dilúvio, a terra girava em torno do sol, na sua rotação 24 horas de translação, 365 dias do ano, ela rodava de uma forma normal. Hoje a terra, ela roda diagonalmente, e é por isso, dessa parte diagonal, que a terra gira, por causa dos 20
do peso desta água, que não tem muitos raios do sol no Polo Norte e no Polo Sul. E essa mesma água, ou excesso desses 20% dessa água, ela virou gelo. E tudo está comprovado pela ciência e pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo está comprovado. E o que eu estou falando está em capítulo 1. E disse Deus: haja porção seca e água num só lugar. Ele não fala porções secas no plural. Ele fala porção seca e água no só lugar. Então veio toda aquela água e só escapou aqueles que estavam na arca. Hoje nós somos descendentes de Sem, Cão e Jafé. Sem são semita, é o povo de Israel. E com a desobediência de Abraão, quando ouviu a Sara para deitar com Agar, veio os árabes, e até hoje essa guerra está até hoje lá, e ela só vai acabar quando Jesus voltar. É verdade. Só que nós, aqueles que têm Jesus como Salvador, não é filho da escrava. Aqueles que têm Jesus é da descendência de Isaac. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. E se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, não seja escravo do mundo, não seja escravo do pecado, não seja filho da escrava. Deus quer que você seja filho da promessa. Se tem alguém afastado, volta para Jesus antes que ele volte e seja filho da promessa. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E Noé e toda a sua família escapa. Cão foi habitar a África, e Jafé foi habitar a Ásia, e da Ásia esse povoou as Américas do Norte e América do Sul. Então nós aqui do Brasil somos descendentes de Jafé, bem como os Estados Unidos. E como a Bíblia diz que o maior servirá ao menor, os Estados Unidos ajuda e serve a Israel, porque a Bíblia tem que cumprir. Amém. O maior servirá ao menor. E hoje o Israel, tão pequeno, conta com a ajuda de uma nação mais potente em material bélico, em guerra, em tudo, que são os Estados Unidos. E tudo isso está na Bíblia. Só que a Bíblia não chama Estados Unidos, chama águia, né? E a águia é o símbolo dos Estados Unidos. Então, irmão, de Adão até Noé, houve a primeira revolução. A cada 2000 anos, tem uma revolução na face da terra. De Adão até Noé, eu já contei na Bíblia, até Noé deu 2000 anos. De Noé até Cristo, mais 2000 anos. E houve a maior revolução. Quando Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, e Ele está vivo, e nós estamos sentindo a sua presença. Ele está aqui conosco também. É o único que sabe que está tendo este culto nesta praça, este trabalho. Foi o único que falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. João não sabe que a gente está aqui. Maria também não sabe que a gente está aqui. Pedro também não sabe que a gente está aqui. Daniel, Jó e Noé não sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabe, Jesus sabe, Jesus sabe. É o único que morreu para nos salvar. Aleluia! Glória a Jesus. E foi o único que falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faz parte também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, o senhor falou que a cada 2000 anos tem uma revolução na terra. Sim. De Adão até Noé, 2000 anos. Foi o dilúvio. Sim. De Noé até Cristo, mais 2000 anos. Jesus veio e formou a igreja. Sim. Pastor, agora tem 2000 anos que Jesus veio. Qual é a próxima revolução? A próxima revolução, acredite ou não, é um povo que vai sumir em toda a face da terra. E esse povo é aquele que tem Jesus como Salvador. Nós lemos aqui na Bíblia. Agora, para você ver como é que Jesus acerta 100%, porque Ele é dono de tudo. Ele falou em Lucas 17 sobre o arrebatamento da igreja. Naquele dia, 2 estarão numa cama, um subirá e outro ficará. Um tem Jesus e outro não tem, vai ficar. 2 mulheres estariam moendo no moinho, uma subiria e outra ficaria. E diz também que 2 estarão num campo trabalhando. Olha como é que Jesus é demais. Ele acertou até os fusos horários. Porque enquanto aqui no Brasil é noite, no Japão é de manhã, e uma parte da Ásia e da África é de tarde. Quando ele mandar tocar a última trombeta com voz de arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos levados. Então digamos que Jesus viesse meia-noite, essa meia-noite de hoje,
nós seríamos arrebatados dormindo. Alguns dormindo. Lá no Japão e na Coreia, já amanheceu. Muitos seriam arrebatados num campo trabalhando, o que Jesus falou. Enquanto aqui é noite, na Coreia e no Japão é de manhã, uma parte da Ásia e da África é de tarde, e 2 mulheres estariam moendo. É por isso que eu adoro Jesus, porque não era costume da mulher há 2000 anos moer. A mulher ficava em casa e o marido que trazia o pão de cada dia. Mas Jesus já estava falando que a coisa ia apertar nos últimos dias, que muitas mulheres iam ter que moer ou trabalhar para ajudar o seu esposo no orçamento doméstico. Até isso Jesus acertou. Então adore ele, irmão. Até isso ele acertou. Então ele fala em Lucas 17: 2 estarão de noite dormindo, Brasil. 2 estarão num campo trabalhando no Japão, e 2 mulheres estariam trabalhando ou moendo. Lá no Ceará, que é minha terra, em Fortaleza, eu já estive ali em Pindoretama, estive agora em Sobral, pregando a palavra de Deus, e eu me lembro que eles pegam uma cana de manhã e moem no engenho na parte da tarde, porque enquanto aqui é noite, no Japão é de manhã, uma parte da Ásia e da África é de tarde. Então quando Jesus arrebatar a sua igreja, uns serão arrebatados de manhã tomando café, em outras nações meio-dia almoçando, e outras nações 6 horas da tarde voltando do trabalho. Mas muitos vão ser arrebatados na casa de Deus. De repente você vai ouvir o toque da última trombeta, e no abrir e fechar de olho você subirá, você subirá, você subirá. Aleluia, Aleluia. Mas Jesus falou: como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Porque ninguém acreditou, irmão, só Noé e a sua família. Quando é que o povo acreditou que Noé estava certo? Quando começou o quê? A chover, o dilúvio. Você sabe quando é que o povo vai acreditar de forma tremenda? Deus já não falou isso comigo, eu vou falar aqui. Eu passei uns 3 anos calado, que eu não queria falar, achando que era coisa da minha cabeça. E Deus tomou um vaso lá no rio e falou: eis, homem, meu servo, aquilo que eu coloquei na tua cabeça não é de ti, mas é de mim. Fala, porque foi eu que coloquei. Eu vou falar agora. Deus me falou: meu servo, a maior pregação quem vai fazer não vai ser minha igreja, não vai ser os 144 mil na grande tribulação, nem as 2 testemunhas, sou eu. Eu disse: como, Senhor? Aí Deus me falou: através do arrebatamento. Eu disse: como assim? Porque o arrebatamento, meu servo, vai ser em toda a terra. Vai ser em toda a terra. Então as pessoas só vão acreditar aqueles que ouviram a palavra e não aceitaram Jesus como Salvador. É verdade isso, irmão. Porque tem um homem que mora de frente lá em casa, que ele já falou, ele vai ficar desviado, porque ele quer ver se o arrebatamento é verdade. Se o arrebatamento for verdade, aí ele se converte na grande tribulação. Só que é melhor ir na primeira. Se agora não está fácil, quanto mais na grande tribulação, que a pessoa vai ter que cortar a cabeça. A guilhotina vai voltar, porque o anticristo vai comandar por 7 anos. Então tem pessoas lá no Rio falando isso, pasme. Não, eu quero ver se o arrebatamento é velho. Se for, eu vou na segunda. É muita coragem, né? É muita coragem. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia. Então ele se dará em toda a face da terra. E é aí que o mundo todo vai noticiar que um povo sumiu, que jovens, crianças, militares em alto mar sumiram. O nosso pastor presidente, eu estou aqui representando ele, Adilson Henrique dos Santos. Nós temos aproximadamente 20 e poucas igrejas. Temos igreja na Alemanha, estamos abrindo na Inglaterra. Eu sou o 3º vice-presidente pela misericórdia de Deus. O nosso pastor presidente é comandante da Marinha. É mais um quartel que vai ficar sem comandante. Glória a Deus. Porque ele é firme com Jesus. Amém. Aleluia. O que mais tem na nossa igreja é militar. Parece até a igreja dos militares. São suboficiais, oficiais, sargento de marinha. Muitos são civis na companhia de paraquedista, como o primeiro vice-presidente, que é o pastor Lagilau, e a gente se viu na mesma companhia de paraquedista lá do Corpo de Fuzileiro Naval. Está na nossa igreja. Eu jamais pensei que Jesus ia salvar ele e ia colocar eu junto com ele. Aleluia. É assim que Deus faz. Então, irmãos, como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Noé não se corrompeu. Noé viveu mais de 600 anos vendo corrupção, mas ele não se corrompeu. Viveu mais de 600 anos. Eu estou com 49 anos
E a gente já fica fadigado com tanto pecado deste mundo, com tanta coisa triste que nós estamos vendo, irmão. Os pais, todo dia, estão enterrando seus filhos. E não era para ser isso, é os filhos que têm que enterrar os pais. Mas por causa do pecado, por causa da droga e tantas outras coisas, todo dia a gente lá no Rio vê os pais enterrando os seus filhos. Que não era para ser isso, era para ser diferente. Era para ser diferente. Então Deus cita Noé, pregoeiro da justiça. Agora, irmão, vamos para Daniel. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, esses homens tinham tudo para largar Deus, para desistir de Deus. Quando o povo de Israel, de Judá, cujo rei Joaquim era idólatra, não quis saber de Deus, não quis ouvir a mensagem do profeta Jeremias, para que eles não buscassem ajuda do Egito e buscassem de Deus, e o rei Joaquim confiou mais em Faraó Neco, rei do Egito, do que em Deus. E Jeremias falou: olha, o rei do Egito não vai poder livrar vocês dos babilônicos. E diz a Bíblia que veio Babilônia, diz a Bíblia que veio Babilônia e levou cativo milhares de jovens. E entre aqueles jovens tinha esses 4 jovens: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas por que que Deus cita Daniel, irmãos? Por que que Deus cita Daniel? Qual o motivo? Porque Daniel, ele era um jovem que tinha tudo para desistir da sua fé. Como assim, pastor? Vamos lá. Daniel não chegou em Babilônia como príncipe. Ele chegou cativo, apanhando, com cadeia nas mãos, cadeia nos pés. Era assim que eles prendiam naquela época. E eles matavam os velhos e traziam os jovens para servir na corte. Hoje é diferente. Hoje os velhos fazem guerra para o jovem morrer. Eu tenho formação militar e eu sei que é isso. É dessa forma. Mas naquela época ele matava os velhos e trazia os jovens para servir na corte. E quem sabe mataram os pais de Daniel. Agora Daniel estava numa terra longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe da sua religião, abre aspas, entre aspas, porque ele também servia a Deus. Ou seja, longe lá da sua lei para servir a Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que foram mudados seus nomes. Eles tinham tudo para abandonar a sua fé, porque eles foram levados cativos, presos, apanhando. E na frente de Babilônia tinha um Deus chamado Deus Bel. Esse Deus pesava menos, nada menos do que 22.500 quilos de ouro. E todos aqueles jovens que eram levados cativo, antes de entrar dentro de Babilônia, teriam que adorar aquela imagem. Se não adorasse, poderiam perder a cabeça. Mas aqueles 4 jovens, diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 8, que eles colocaram em seu coração: não se contaminar, não se contamine, não se contamine, aleluia, não se contamine, glória, porque vai subir aqueles que não vão se contaminar com este mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, é difícil não se contaminar. É difícil, mas não é impossível. Eu nunca me contaminei. Jesus me salvou com 15 anos. Com 15 anos de idade. Com 17 eu já era de maior. Eu tinha tudo para me contaminar. Como assim? Porque com 17 anos eu fiz prova e passei. 1.110 pessoas fizeram prova para fuzileiro. Passou 110. Eu tirei o 26º lugar. Depois teve a prova de psicotécnico para testar a tua mente. E eu fiz, achei que nem ia passar. E quando eu cheguei lá em Jacarecanga, um bairro em Fortaleza, lá no quartel da Marinha, e olhei assim a relação dos 80, só passaram 30 no teste de psicotécnico para testar o seu psique. E eu olhei meu nome lá embaixo, não vi. Olhei a metade, ai meu Deus, minha mãe pagou até curso e agora eu não passei. Pelo amor de Deus, será que minha mãe pagou à toa esse curso para eu poder fazer essa prova? E depois eu levantei o meu nome, levantei, e quando eu vi, estava lá, primeiro lugar, Paulo de Souza Nogueira. Eu tinha 17 anos, eu disse: eu não acredito.
Eu não acredito que no teste de psicotécnico eu tirei. Não é possível, deve ter alguma falha. Aí algo falou em mim, aí eu aceitei. Aí sabe por que eu aceitei? Porque não tem pessoa mais sábia do que aquele que tem Jesus como Salvador. Aleluia. Aí eu disse, já sei, foi Jesus. Aí então agora eu aceito. Foi Jesus. Aleluia. Não tem, irmão, gente mais sábio do que aquele que tem Jesus como Salvador. Não tem. Como é que você prova, pastor? É mole. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio, uma vez eu fui me consultar com uma doutora, uma médica. Hoje isso não pode mais acontecer, proibido. Mas na minha época acontecia, na década de 80, porque eu fui militar na ditadura. E uma médica, eu fui fazer uma cirurgia na Marinha, no Hospital Naval, lá no Lins, e uma médica me atendeu fumando na minha cara. Hoje não pode mais acontecer isso, ela tem que fumar lá fora. Aí eu pensei, como é que pode um médico fumar, gente? Uma médica fumando, me atendendo e fumando. Existe alguém melhor para saber dos males que tem um cigarro do que uma médica? Mas por que tem médico e enfermeiro que fuma? Agora mesmo nós tratamos de um médico ortopedista. Eu posso falar o nome dele que ninguém aqui conhece. Dr. Cristóvão, ortopedista do Exército, tenente do Exército. Perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo por causa da cocaína. E nós conseguimos, que a gente trabalha também no Centro de Recuperação de Viciado de Droga, no Desafio Jovem em Sambaitiba, e nós estamos 2 a 3 vezes por mês pregando a palavra de Deus. E eu conheci aquele médico, eu me interessei pela salvação dele, o tio Wilson também se interessou, e agora a última vez que eu fui pregar lá, aquele médico já está recuperado, já casou e voltou para trabalhar, e está livre da cocaína, porque o problema da droga não tem remédio, problema de droga é problema de alma, e só um penetra nessa alma, nas juntas e medula. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Só Ele pode libertar. Agora existe alguém melhor do que um médico para saber que isso faz mal. Mas por que, pastor? Tem médico que se vicia, é viciado em droga. Por que tem médico que fuma e bebe? Porque ele conhece a ciência da medicina, mas ele não tem um temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Como é bom temer a Deus. Amém. Glória a Deus. Assim que eu chegar lá, eu já coloquei na minha cabeça, eu vou colocar no vidro do meu carro: vivo na lei seca desde 1980. Foi quando aceitei Jesus. Eu apoio. Eu vou mandar colocar assim que eu voltar lá. Antigamente tinha assim, ó: arrebatamento, cuidado, em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. E as pessoas perguntavam: como é que é? Em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. Eu aproveitava para explicar para o frentista e tacava Jesus nele. Aleluia. Glória a Deus. É assim que eu faço lá. Aleluia. Em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. Muita gente perguntava: o que é isso? Eu aproveitava e falava de Jesus. Aleluia. Está entendendo? Amém. É isso, meu irmão. Recentemente, um deputado estadual, diretor da Polícia Civil, eu posso falar porque o Brasil todo sabe, e lá também sabe. Deixa eu ver mais o que ele é. Advogado, formado em Direito, ficou preso quase um ano e pegou uma condenação agora de 28 anos de prisão, mas não está preso ainda. Agora, existe alguém melhor para saber de lei do que um advogado, um doutor da lei? Mas por que tem advogados e juízes que vão presos? Porque eles conhecem a lei, mas eles não têm um temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. É muito bom temer a Deus. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que eu digo: não tem povo mais sábio do que aquele que tem Jesus como Salvador. E ele ficou preso quase um ano, irmãos, e pegou agora 28 anos de condenação, mas ainda não está cumprindo. E foi diretor lá da Polícia Civil. Isso aqui não é fofoca, não é nada não, tá lá. Amém, é verdade. Todo mundo sabe, irmão. Isso aqui todo mundo sabe quem. Lá todo mundo sabe quem é. Quando eu falo, eles é fulano de tal. Aqui talvez vocês não sabem que eu te falo, mas eles falam é fulano de tal quando eu estou pregando. Mas por quê? É por isso que é bom ter Jesus, meu irmão. Amém. É por isso que é bom ter Jesus. Não tem lugar, irmão, melhor do que a casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não tem melhor lugar do que a casa de Deus. De vez em quando, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, tem lá um jogo. Esse dia tinha 3 mil policiais ao redor do Maracanã, porque era final de 2 times, e um quando ganha, o outro perde, um sai matando o outro, sai aquele tumulto. Você passa diante de uma boate, tá cheio de policial e segurança, a gente vê lá. Tinha uma boate perto lá de casa lá, que quase todo dia matavam pessoas. Eu mesmo vi um homem na vala degolado, eu e minha esposa nós vimos um homem degolado. E esse dia mataram o outro de chute.
E toda vida que tem festa lá está cheia de policial e segurança. Você já notou que o único lugar que não precisa ter policial e segurança é quando o povo de Deus se reúne? Porque quem está aqui no nosso meio chama-se Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Não tem melhor lugar do que a igreja. Ah, se toda esquina tivesse uma igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amém. Aqui ninguém vai sair embriagado, a não ser pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque o que faz a nossa cabeça é Jesus. Amém. É Jesus. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome dos. Mas o mundo sabe que isso é verdade. Ele sabe que isso é verdade. Aleluia. Então, irmão, Daniel, ele colocou em seu coração não se contaminar. Quando o capitão chegou para o rei e falou: olha, rei, tem 4 jovens que não se prostraram diante da imagem de Deodel. Ah, é? Manda chamar eles. Nós vamos trocar o nome deles. Quero ver se eles não vão adorar. Então chama lá, vamos fazer uma lavagem cerebral. Vocês sabem que é lavagem cerebral, não sabe? Vamos fazer uma lavagem cerebral. Daniel, presente. Teu nome significa o que lá na tua terra? Capitão, Deus é meu juiz. O rei manda mudar teu nome. Teu nome a partir de hoje será Beltesazar. O que é isso, capitão? Bel te proteja. Ananias, presente. Teu nome significa o que lá na tua terra? Lá em Judá. Jeová é misericordioso. Ah, tu conta com a misericórdia dele? Sim. A partir de hoje você vai contar com a misericórdia de Sadraque. O que é isso, capitão? Iluminado pela deusa do sol e da lua. Você faz o favor, Ananias, de manhã você adorar o sol e à noite a lua. E se não adorar, ó, pode perder a cabeça. Você está em Babilônia, não está em Judá, não. Olha aí, olha a situação difícil. Misael, presente. Teu nome significa o quê? É quem é como Deus. É igual a Miguel. Ah, é? A partir de hoje, teu nome será Mesaque. O que significa, capitão? Quem é como Vênus. Você faz o favor de, a partir de hoje, quando der 8 a 10 horas da noite, você adorar a estrela Vênus. É uma que brilha mais, que fica perto da estrela Marte, uma vermelhinha. E se você não adorar a estrela Vênus, você pode morrer. Azarias, presente, Senhor. Teu nome significa o que lá na tua terra? Ah, capitão, é porque quando eu estava para nascer, foi muito difícil o meu parto. E minha mãe gritava: Jeová ajuda, Jeová ajuda, eu não quero perder esse filho. Jeová ajuda, ajuda, eu não quero perder esse filho. E eu nasci e minha mãe escapou. E ela colocou Azarias, que é nascido com a ajuda de Jeová. Ah, é? A partir de hoje, o seu nome será nascido com a ajuda de Abednego. Você faz o favor de abdicar a sua fé ao Deus Nego, que junto ao Deus Bel são os mais adorados aqui em Babilônia. Por que seus nomes foram trocados? Porque Daniel, Misael, Ananias e Azarias exaltavam o Deus de Israel. E para o Deus de Israel e de Judá não existia lugar na corte babilônica. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que mesmo o seu nome sendo trocado, feito a lavagem cerebral, aqueles 4 jovens continuaram a adorar